né? Temos exemplos de homens e mulheres que, por causa da sua fé, né, estão ali naquele hall, né, para nos inspirar, para nos encorajar. Se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Né? O próprio Deus dando testemunho através da vida desses homens e mulheres. No capítulo 12, nós somos animados a perseverar na fé, né? A perseverar. A perseverança estava do começo ao fim, né? Mantendo os olhos fitos em Jesus, porque Ele é um Pai que nos ama e por isso nos disciplina. E nós terminamos falando dessa imensa provisão da graça de Deus. Então, por todas essas razões, né, nós somos animados a continuar essa carreira proposta, certos de que vamos chegar na reta final, na linha final, por causa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora no capítulo 13, capítulo final da carta, nós somos encorajados a pôr em prática tudo isso que nós aprendemos, né, nesses 12 capítulos. Então, o capítulo 13, igreja, mostra para nós de forma palpável, visível, né, como que parece, né, a vida daquela pessoa que está correndo a carreira proposta por Deus. Quais são os frutos que vêm, né, dessa vida, que são demonstrados em meio a essa corrida, tá bom? Então, o capítulo 13 vai nos dar muitas coisas práticas para fazer. E aí, é claro, lembrando, irmãos, que essa corrida não se trata do que nós fazemos para Deus, mas pelo que Ele fez por nós. Essa corrida se trata pelo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós, morrendo pelos nossos pecados, pagando, né, com seu próprio sangue, né, a nossa condenação. Tá bom? Então, tudo que nós fazemos, tudo que você vai ver aqui, que nós vamos começar a falar hoje, que nós fazemos é fruto do amor dele por nós, né? Nós só podemos amá-lo, ou qualquer coisa que nós possamos fazer é só por causa dele. É por causa do amor dele em nós que nós podemos amá-lo de volta, não é? Então, é isso, queridos, tá? Por causa dele, somente, nós podemos viver essa vida, correr essa corrida e demonstrar esses frutos para a honra e glória do nosso Salvador. Vamos lá, vamos ler Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 6 apenas essa noite. Diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é santa, Senhor, ela é pura, ela é como um leite, ó Deus, que amamenta, Senhor, que fortalece, que nutre, Deus, o recém-nascido, Senhor. Mas ela também, ó Deus, é como um alimento sólido, Senhor, para aqueles, ó Deus, que têm sido provados, Senhor, na fé, e Deus, e precisam, Senhor Jesus, dessa sustância, Senhor, para continuar correndo essa corrida, Senhor. Senhor, eu sei que a tua palavra, ela nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Que seja assim essa noite, encontrando cada coração, Deus, que ela venha nos transformar, que ela venha nos confrontar, que ela venha, Senhor, nos quebrar, que ela venha nos refazer, possamos ouvir tua voz, destapa nossos ouvidos, Senhor, captura nossa atenção, Senhor, queremos sentir teu toque, queremos, ó Deus, ouvir tua voz, queremos, Senhor, nos render a ti essa noite, Senhor. Então que eu desapareça, que somente teu Espírito fale, Senhor, que nós só tenhamos olhos para ti essa noite, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, cumpre o teu propósito, Deus. Nos purifica, nos santifica, nos transforma, nos cura, nos liberta, Senhor. Nos trata, Deus.
Faz, ó Deus, a tua obra. Obrigado pela tua promessa de que o Senhor vai concluir a tua obra em nossas vidas. Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia que nós vamos te olhar face a face, Senhor. Então, por favor, ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Como o pai que ama o filho, que disciplina, Senhor. Vem nos ensinar, Pai. Vem nos instruir. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema da mensagem de hoje é a alegria da comunhão espiritual. Nesses primeiros 6 versículos, o autor de Hebreus é como se no capítulo 13 ele pegasse vários assuntos, né, diferentes e ele junta tudo num capítulo só. É como se ele tivesse discorrido sobre toda a carta e agora ele falou: eu não posso terminar sem falar desses pontos importantes. Então ele reúne nesse último capítulo esses pontos importantíssimos à nossa fé e são pontos muito práticos, né, da nossa caminhada. Então, vamos lá. Nós vamos começar com esses 6 versículos primeiro e com a graça de Deus, a semana que vem nós concluímos então a carta aos Hebreus. O tema, a alegria da comunhão espiritual. Por que a alegria da comunhão espiritual? Irmãos, se existe algo que nós podemos concluir, né, parte, né, da nossa conclusão dessa carta, é desse privilégio, dessa honra que nós temos de ter o Senhor trabalhando em nossas vidas, o Senhor habitando dentro de nós, pela fé. E isso gera em nós uma alegria que o mundo não pode nos dar. Uma alegria que é inefável, que não dá para explicar, que não tem palavras para dizer. É uma alegria do próprio Espírito de Deus, né? Uma alegria que o mundo não tem para dar, uma alegria que o mundo não pode nos dar. E essa alegria, ela independe das circunstâncias, né? Esses irmãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, eles estavam sendo presos, eles estavam perdendo seus bens, eles estavam passando por muito sofrimento, a situação ia ficar ainda pior. Então o autor escreve para animá-los a não desistir, porque nós temos promessas maiores do que esse mundo. Esse mundo está passando, né? Não há nada a que nós podemos nos agarrar nesse mundo, né? É ilusão tentar nos agarrar a alguma coisa, porque o mundo está passando, né? E logo, logo será uma página virada na história, né? Enquanto nós louvávamos, eu ficava imaginando o Senhor nos buscando e aquilo que é invisível se tornando visível para nós, né? E eu fico maravilhado assim com tudo que a Bíblia fala sobre o céu, com tudo que a Bíblia fala sobre a plenitude, né? A plenitude de alegria na presença do Senhor, né? Há um gozo inefável, né? Uma coisa profunda que nós podemos experimentar aqui já, caminhando com o Senhor, andando com o Senhor, meditando na palavra dele, abrindo nosso coração em oração a ele, na comunhão dos santos, nós podemos experimentar parte disso, mas não se compara com o que o Senhor tem reservado para nós no céu, né? Então, assim, há uma ansiedade muito grande, né? Vamos dizer, não uma ansiedade no sentido de nos paralisar, mas uma expectativa muito gostosa, né, em relação ao céu. Bom, e essa alegria da comunhão espiritual, nós podemos desfrutar aqui, e nós sabemos que vai ser completa quando nós vê-lo face a face. Mas olha, vamos falar dessa comunhão espiritual aqui. Como que nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, podemos viver essa alegria da comunhão, né, daquilo que é comum, de Cristo, né? Como que nós podemos viver essa alegria da comunhão em Cristo? Então vamos lá, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Então, o autor aos Hebreus, ele começa falando sobre a constância do amor fraternal. Ele entende que no meio do corpo de Cristo existe um amor que é diferente de qualquer amor que o mundo fala a respeito. Na época em que o autor escreve na língua grega antiga, vocês sabem, havia vários nomes para a palavra amor, né? O amor eros, o amor de homem e mulher, o amor erótico, o amor de sexo,
Existia o amor estorge, o amor de família, né, de pai com filho, dos membros de uma família, o amor estorge. Existe esse amor, né, afetivo de laço familiar. Existia ágape, né, que é o que o Novo Testamento mais usa, o amor ágape, que é o amor que é usado para se referir ao amor de Deus, que é um amor que não exige nada em troca. Todo outro amor, ele exige alguma troca. Mas esse amor ágape, ele não exige nada em troca. É o amor que ama sem condições, né? É o amor que não impõe condições para amar. Ele simplesmente ama. É o amor que ama o inimigo, o amor que ama o indesejável, o amor que ama o que não merece. É o amor de Deus, né? O amor que tem prazer em simplesmente amar. Ele não precisa de nada para ser dado. Ele simplesmente ama. Esse é o amor de Deus, né? Não é alguém inseguro no seu amor, mas é alguém abundante. Ele é o próprio amor. Então Deus, ele nos ama incondicionalmente, sacrificialmente. Esse é o amor ágape. O amor que não precisa de nada em troca. Louvado seja Deus por esse amor. Como nós precisamos desse amor de Deus. É por isso que para viver a vida cristã, essa corrida cristã, nós precisamos receber, né, desse amor que o Espírito Santo derramou nos nossos corações. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus diariamente, para que nós possamos correr essa corrida transbordando desse amor de Deus. Nós precisamos desse amor. Eu dependo desse amor a cada dia. Você depende desse amor a cada dia. Mas havia uma outra palavrinha que é essa que o autor escreve sobre amor aqui, que é a filéu. Filéu, Filadélfia, amizade, o amor entre amigos ou entre irmãos, né? No corpo de Cristo, né? Várias passagens da Bíblia falam sobre esse amor filéu, esse amor entre irmãos, essa amizade gostosa, esse prazer de poder comer junto, né? Trabalhar junto, servir junto, andar junto, rir junto. E esse é um laço, esse é um amor que é presente no meio do corpo de Cristo, que deve ser. O autor, ele identifica a filéu como um amor presente no corpo, e ele fala o seguinte: esse amor fraternal, esse amor filéu, esse amor entre irmãos, ele deve continuar, ele tem que ser constante, ele não pode parar. Você não pode deixar esse amor cessar. Mas você entende que é uma luta? Quantos hoje, irmãos, não estão no nosso meio? De alguma forma esse amor cessou. De alguma forma esse amor não foi constante. E essa exortação, ela é para mim, é para você, é para todos nós. O amor fraternal, ele tem que ser constante. E nós só podemos ser esse amor fraternal se nós recebemos o amor ágape de Deus, irmãos. Eu só posso ter prazer em conviver com meu irmão, trabalhar com meu irmão, estar com meu irmão, congregar com meu irmão, se eu tenho esse amor de Deus. Mas é através da presença do amor fraternal que o mundo vai olhar para nós e vai falar: eles é um povo diferente, é um povo que se perdoa, é um povo que se ajuda, é um povo que não está falando mal um do outro, que não está fofocando um do outro. É um povo diferente. É um povo diferente lá de fora. É um povo diferente do mundo. E o mundo está ansioso, igreja, para fazer parte de uma comunidade onde eles veem alguma diferença. A igreja não pode tomar a forma do mundo, porque o que o mundo precisa experimentar é esse amor que a igreja tem para oferecer. E nós precisamos entender isso profundamente, profundamente, porque nós vamos ser tentados a parar esse amor, não é? Nós vamos ser tentados a esfriar esse amor. O amor de muitos tem esfriado, isso aí é bíblico, mas nós não precisamos ser um desses, né? Amém? Então, seja constante o amor fraternal. Esse amor, ele tem que continuar, ele não pode deixar de fluir de nós, irmãos. Tem alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, Romanos 12:10. Diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quando a gente tem o prazer de honrar o irmão,
Em vez de murmurar, não, Deus, eu quero fazer isso porque eu sei que vai abençoar meu irmão. E tudo que você pensa que vai abençoar teu irmão, nossa, quantas oportunidades de abençoar. Na verdade, você está abençoando a Deus, né? Você está abençoando o próprio Senhor, né? Quem faz qualquer bem a um dos seus pequeninos é a Ele que está fazendo. E nós somos um corpo, então o que eu faço para o meu pé, o corpo todo se beneficia, não é? O que eu faço para qualquer membro do meu corpo, o corpo todo se beneficia. Então, esse entendimento, né, de unidade que nós temos em Cristo Jesus é fundamental para viver o amor fraternal. Outra passagem, 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 10. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. É como se os irmãos em Tessalônica eles nunca tivessem lido essa carta aos Hebreus. Mas o próprio Deus havia instruído que quando nós conhecemos Jesus é natural algo dentro de nós, né, de servir um ao outro, de amar um ao outro, de ajudar um ao outro, né, de querer estar lá para o outro, de honrar o outro. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia, Paulo diz para eles. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Vocês observam a ênfase do versículo? Ele quer que eles continuem. Por que a palavra de Deus fala tantas vezes para nós continuarmos a amar? Porque uma vez que a gente para, irmão, é tão difícil voltar. Nós precisamos, nosso coração fica duro, é como uma argila dura, não é? O que você faz com uma argila endurecida? Não é mais maleável. Ela só vê o que não presta dos outros. Hipócritas. Quando você está com a argila dura, você tem que pôr ela na água, muita água, muita água. E a palavra de Deus é como água que amolece a argila. Nós precisamos da palavra de Deus. E quanto mais a palavra de Deus, mais o nosso coração vai ficando maleável. Se você deixa de congregar, irmão, é o que acontece. É o que acontece. A gente vai ficando duro, nosso coração. A nossa sensibilidade para Deus, para as coisas de Deus, para o amor fraternal. O negócio vai parando. É impressionante. É espiritual. E aí, como que eu faço para voltar? Tenho que molhar. Mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra. E ao você perseverar, ao você ser constante na palavra de Deus, seu coração vai amolecendo de novo. E Deus vai podendo trabalhar em você. O Espírito Santo de Deus vai moldando você novamente, usando você novamente. Então persevera, irmãos. Continua. Não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para ninguém. Mas nós devemos perseverar. Essa é a exortação da palavra de Deus para nós. Continua, não para. 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. E último, 2 Pedro 1, de 5 a 7, diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então, o amor fraternal tem que ser abundante no nosso meio, igreja. Amém? Então, essa é a primeira característica aqui do capítulo 13, né? Daquilo que sai da vida daquele que está lá, correndo a corrida proposta, né? E com os olhos fitos em Jesus, sendo cuidado, disciplinado pelo papai, né? Abundando na graça de Deus, não olhando para você, olhando para o Senhor, não olhando para os seus problemas ou para o outro, mas olhando para o que Jesus fez por você, não é? Então é assim que nós vamos chegar no final dessa corrida. Versículo 2, Hebreus 13, versículo 2, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. E na verdade isso aconteceu, né? Moisés nos conta em Gênesis 18 que Abraão, ele recebeu algumas pessoas em casa, né? E depois foi descobrir que era o próprio Senhor
e alguns anjos, né? E é interessante isso, porque mesmo que não seja literal, quando você é hospitaleiro, essa é uma característica, né, também, daqueles que estão caminhando em amor, né, nesse amor fraternal. Você é acolhedor, né? É tão lindo quando as pessoas chegam na igreja e vocês vão acolhê-la, e vocês conversam, vocês conhecem, quer saber, e é tão lindo isso, né? Isso é tão de Deus, a pessoa se sentir amada, né? Sabe-se Deus, né, o que essa pessoa passa lá fora, né? À procura de alguém que fale, que ouça, né, que dê uma atenção. E quando chega na igreja, o povo de Deus acolhe, a abraça, né? A ama e ela se sente importante. Isso é característica da igreja que está perseverando na corrida proposta, que o amor fraternal está constante. Então, a hospitalidade é outra característica muito importante. Na igreja primitiva, irmãos, muitos irmãos, eles eram expulsos de casa por causa da fé em Jesus. E as igrejas se reuniam, a igreja se reunia nas casas. Então, era muito comum a hospitalidade. Era muito comum, era muito importante ter alguém para te abrigar, para te acolher, para te aceitar. E continua sendo importante, né? E às vezes você não vai acolher um anjo, literalmente, mas Deus vai usar aquela pessoa de forma grandiosa, né, na sua vida. E ainda que pareça que, não sei, né? Há uma alegria, né? Há uma alegria do Espírito Santo no seu coração, e você poder abençoar um servo de Deus. E também não há nada que se compare a isso. É muito bom. É muito bom conhecer pessoas novas. Na verdade, a palavra hospitalidade é amor ao estrangeiro, amor ao estranho. Nossa, eu fui estranho na Alemanha, Cristalina, aquele. Eu fui estranho lá, mas eu fui tão acolhido, fui tão amado, fui tão aceito. Eu me sentia o rei, o rei Pelé. Eles só falavam de Brasil e futebol. Um barato, um barato. Mas olha, vou te falar, como é bom você estar numa terra estranha, né? Um povo estranho, uma língua estranha e se sentir em casa, né? Como foi de Deus aquilo. É... Muitas memórias agora vêm à cabeça, né? Schwarzerdeutsche. Eu falava para eles, né? Caramba, eu gosto tanto daqui, eu me sinto como um alemão negro aqui. Mas a gente se divertiu muito. Foi um tempo assim incrível. Mas, irmãos, como é bom ser recebido, como é bom ser acolhido, como é bom se sentir amado, aceito. Nós precisamos fazer isso com as pessoas, né? Eu fico imaginando se nós temos. Aliás, eu quero saber depois, né? Piero, Anthony, Cris, como que é, né? Se vocês se sentem acolhidos, amados, né? Como que vocês se sentem no nosso meio? Porque nós temos um papel a cumprir, não é? Nós temos que amar, nós temos que acolher. E isso é muito de Deus, irmãos. Isso é muito de Deus. Então, ah, por causa desse mandamento que sempre houve na igreja de hospitalidade, havia um cuidado, né? Para que eles não hospedassem lobos, né, com peles de ovelhas. Então havia um didache, um manualzinho, né, de como identificar um falso profeta, um falso, né, um lobo no meio. E era muito comum, né, os pastores instruir a, a congregação acerca disso. Mas todos praticavam isso, do pastor, né, a qualquer outro membro, todos praticavam hospitalidade. E é uma forma, irmãos, de nós mostrarmos o amor do Senhor de forma prática, né, e efetiva. Amém? Agora o versículo 3, Hebreus 13:3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados.
Então, agora no versículo 3, a exortação, ou a característica, né, que é presente na nossa vida, é essa empatia, né, com os que estão sendo presos e maltratados. O autor fala que nós devemos nos lembrar, não esquecer. É tão bom quando a gente tem todo ano o culto do DIP, né, o Domingo da Igreja Perseguida, e às vezes eu fico assim triste quando eu penso que tem algum irmão que não gosta. Né? Ah, eu não gosto desse culto. Por que eu não gosto? Ah, porque sai do padrão, mas que bom, né? Que bom que um dia a gente pode lembrar desses irmãos que sofrem, porque pelo amor do Senhor Jesus, né? A gente tem que se lembrar deles com mais frequência. Há irmãos como nós, e nós fazemos parte do mesmo corpo, é o corpo de Cristo. Se o pé dói, o corpo todo sente. Não é isso que a Bíblia fala? Nós temos que nos importar sim com os que sofrem. Esses irmãos estão presos não porque eles fizeram coisas erradas, eles estão presos por causa do amor deles a Jesus, por causa da fé deles em Cristo. Né? No Oriente Médio, muitos irmãos nossos estão presos e estão sendo torturados por causa da sua fé em Jesus. E nós não podemos ignorar isso. Isso não é correr a corrida proposta, não é deixar o amor, né, fraternal esbanjar, se nós nos fizermos de cegos ou de ignorantes em relação a isso. Nós temos que ajudá-los de como pudermos, irmãos. Nós temos que escrever para eles, nós temos que orar, temos o dever de orar por esses irmãos, né, de escrever por esses irmãos, de saber como ajudar esses irmãos. De qualquer forma, doação de Bíblias, doação de roupas, eu não sei, fazer alguma coisa pela família deles. Nós não podemos simplesmente ignorar. O autor fala: lembre-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles. Você sente a dor junto, né? Você sente, é como se você também estivesse ali. Né? Nós não temos como ignorar isso. E dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sentindo na pele o maltrato que eles estão sentindo. Então, essa é uma outra forma prática, irmãos. Então, nós já vimos aqui o amor fraternal ser constante, né? De várias formas, né? De várias formas. Na hospitalidade, agora nos importando com os presos. E olha, é interessante também, por pura coincidência, né? Não é porque o Cristo está aqui, mas enquanto eu estava na Alemanha, eu fui visitar uma prisão lá. Eu fui pregar numa prisão. É claro que é bem diferente das prisões aqui. Mas Deus me deu uma graça muito grande, né? E eu preguei para muitos caras. Os caras mal encarados, né? E eu falava do amor de Deus, mas Deus me deu uma graça tão grande, um amor tão grande, e eu tinha várias passagens que até o cara que estava ali responsável falou: geralmente a gente prega numa passagem só, mas eu estava assim, estudando, né? Então eu estava transbordando ali de coisa para falar, eu queria falar tudo. Ele falou: eu vejo que a mão de Deus está sobre o irmão. Eu falei: amém, glória a Deus. E fiz o apelo, e foi tão especial assim, porque é uma maneira, irmãos, de você levar o amor e a esperança de Jesus para quem muitas vezes acha que não tem mais jeito. Para alguém que talvez ache que não tem mais chance, mais esperança. E é um ministério tão maravilhoso, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Eu fico pensando, né, os hospitais, as prisões, e tantas são campos missionários, né? Campos missionários são campos brancos para a gente colher fruto, irmão. E está em todo canto, né? Está à nossa volta, né? A Fundação Casa, né, que tem em Cubatão, nossa, foi uma experiência tão tremenda ali, irmãos, com aqueles jovenzinhos. Quando veio uma equipe da Flórida, não sei quantos lembram disso, mas foi um tempo tão especial com eles. Irmãos, os campos estão brancos, as oportunidades, né, são muitas. Né? Vamos praticar o amor fraternal, né? Vamos pensar nos que sofrem. É a mão misericordiosa de Deus, né, alcançando o perdido, né? Então, não só os irmãos, mas a todos que passam por situações difíceis. Eles são muito mais abertos, né? Eles são muito mais abertos ao Evangelho. Você concorda com isso?
Então é isso. Enquanto tivermos oportunidade, devemos pensar nos que sofrem. Agora o versículo 4, irmãos. O casamento deve ser honrado por todos. Então ele falou, olha só, ele falou do amor fraternal, ele foi para a hospitalidade, ele falou sobre o se importar com os presos e os que sofrem, e agora ele fala sobre o casamento. Então são vários pontos importantes, né? Onde esse amor ele está presente, né? E diz aqui no versículo 4 que o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, aqui é uma exortação muito importante, né? Muito especial. Primeiro, o casamento deve ser honrado por todos. Infelizmente, nós vivemos em momentos em que o casamento não está sendo muito honrado, né? As pessoas estão mais e mais desinteressadas em relação ao casamento, e isso é triste, né? Isso é triste, porque quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez pensando num plano, né? Para que eles pudessem ser abençoados, né? Não só para eles se multiplicarem, né? Mas para que eles pudessem se tornar um. Deus queria fazer um milagre, né? Um milagre ali de dois se tornando, mas não era uma subtração, era um potencial, porque o casal que se ama, que se perdoa, que se une num leito conjugal, que demonstra a uma sociedade a pureza de um Deus vivo, santo, né? Tem um poder incrível, tem um poder incrível, e Satanás sabe disso, é por isso que o casamento é tão atacado. Por que o casamento é tão atacado? Porque ali está a força e a sensibilidade de Deus. A força e a sensibilidade de Deus é como se ali o casal, o homem e a mulher juntos, eles demonstram Deus, eles exibem Deus, eles revelam Deus para a sociedade. E Satanás não quer isso. Você já viu o que está acontecendo? Querem acabar com a família, querem destruir a família, querem deformar a família. Não querem mais falar de família. Porque revela a Deus, porque exibe Deus. A força, a sensibilidade, a sabedoria. Então, infelizmente, nós estamos debaixo de uma guerra e nós precisamos fazer a nossa parte, não é? E a nossa parte é zelar do nosso casamento. A nossa parte é lutar com as armas que Deus tem nos dado para que, unidos, nós possamos mostrar ao mundo que Deus é vivo, que Deus os ama e que Ele tem um plano maravilhoso para o homem e para a mulher, né? Para o ser humano. Irmãos, quando nós falamos que o casamento ele deve ser honrado por todos, existem muitas coisas que vêm à cabeça de que elas não honram, né? Eu sei que é difícil falar disso, né? Porque com o tempo a gente está vendo cada vez mais as pessoas se sentindo pressionadas, há um desinteresse, há várias questões, né, que entram, que tocam isso. Mas o casamento ele é desonrado pelo divórcio, sendo justificado ou não. O casamento é desonrado por viver juntos fora do casamento. O casamento é desonrado por adultério. O casamento é desonrado por negligência. O casamento é desonrado pela redefinição de casamento. Deus criou o casamento e Ele sabe como o casamento deve funcionar. Você imagina, irmãos, né? Eu falo nos aconselhamentos matrimoniais, o homem foi feito de uma maneira totalmente diferente da mulher, e eu não vou fazer uma sessão sobre casamento aqui, tá? Não se preocupa, mas sim, são dois mundos completamente opostos, né? Diferentes. Um é muito físico, o outro é emocional. E aí os dois têm que colidir, têm que formar uma coisa nova. Como que isso é possível? Como? Né? O homem faz uma coisa de cada vez, a mulher pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. O homem é devagar, quase parando, a mulher ela atropela né? E se não tiver o cara ali ligado, ela vai que vai. Deus fez tudo perfeito. É um se encaixando no outro, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É tudo desenhado, é um desenho divino perfeito. É claro, nós somos imperfeitos, né? Nós somos pecadores e temos falhas e blá blá blá. E aí nós vamos sendo ajustados com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo polidos, afiados. O homem aprende a ser romântico, né? A mulher aprende a
dar uma segurada, aprende, né, a esperar o marido, né, a ajudá-lo a chegar onde tem que estar. Eu sempre falo para as mulheres, não reclamem de seus maridos, porque Deus fez vocês assim afiadas, pensando na frente, para ajudar eles. Por isso que ele falou, não é bom que você esteja só, vou te dar uma ajudadora. Você precisa, né? Você precisa de uma ajudadora. Você precisa de alguém para te ajudar. Então a mulher não pode reclamar, né? Porque Deus fez você desse jeito para ajudar seu marido, para ele ser o líder que Deus quer que ele seja. O seu papel é importantíssimo, né? Então, para que ele seja tudo que pode ser para Jesus, ele precisa de você. Né? Então, não reclama, para de reclamar e glorifica, né? Para de reclamar e louve a Deus. Mas não vou falar só das mulheres, tem que pensar alguma coisa dos homens agora. Mas, é claro, o homem ele precisa tomar o seu papel de liderança, né? Para a mulher se submeter ao homem, para a mulher respeitar o homem, ela tem que admirá-lo, né? E hoje em dia está sendo cada vez mais difícil ver homens líderes, homens que tomam a frente, homens de iniciativa, homens, né, que realmente querem levá-la adiante. As mulheres muitas vezes se desesperam e gritam e perdem a cabeça por falta da liderança dentro de casa, porque o homem simplesmente não. Alô, ai que luta. O homem simplesmente não quer tomar o seu papel de líder, de sacerdote do lar, né? Aquele que leva a família para mais perto de Deus, que toma a frente. Então, todos esses ajustes, irmãos, eles são importantes e são necessários, e Deus faz, se nós dobrarmos os nossos corações em humildade diante de Deus e pedir ajuda do Espírito Santo de Deus. E o casamento, o que parece impossível aos olhos de qualquer um, se torna um jardim florido, regado, cuidado por Deus, onde a beleza de Deus é vista. E é isso o plano de Deus, né? Esse é o plano de Deus. O sexo tem um lugar abençoado no plano de Deus. Ele diz aqui que o leito matrimonial tem que ser considerado conservado puro, sem adulteração, né? Sem mistura. Né? Essa é a forma que Deus criou. Né? O leito conjugal puro tem que ser conservado puro. Não pode ter mistura, né? Não pode ter contaminação. E eu sei que essas coisas são tão lindas, irmãos, elas guardam a gente, elas preservam a gente de doenças venéreas, de AIDS, de destruir o próprio corpo, de se prostituir, de sofrer, porque as consequências elas não são só no corpo, elas são na alma, são feridas, né? Elas são machucados que vamos acumulando. Então Deus ele quer guardar o povo, ele tem o melhor para nós. E nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos entender a bênção de Deus. E ele diz aqui, olha, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, né? Tudo que foge ao padrão de Deus do sexo, que é o casamento, isso é imoral, né? Ou impuro, né? E há uma condenação para isso, irmãos. E há uma condenação para isso. É claro que nós podemos nos arrepender, é claro que nós podemos experimentar o perdão, o renovo de Deus. Óbvio que sim. Mas se nós nos arrependermos, né? Mas esse não é o caminho de Deus, né? O que eu quero dizer para vocês é que o caminho de Deus é o melhor caminho. É o caminho onde você é mais abençoado, né? Bom, vamos lá. Versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então agora ele muda de casamento sobre contentamento, né? Sobre se contentar com o que tem, se conservar livres do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, né? É a raiz
de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Muitos se perdem por causa do amor ao dinheiro, né? O dinheiro é um bom servo, mas um senhor terrível. E nós temos que mantê-lo no lugar devido, irmãos. Então, essa exortação aqui para a gente poder correr a nossa corrida proposta livre, né? Sem peso, né? Sem dificuldades. Nós precisamos nos conservar livres do amor ao dinheiro. Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos comprar as coisas, comer, mas o Senhor é aquele que fala, não se preocupa com o dia de amanhã, né? Como um pai que cuida, como Deus que criou as flores do campo e cuida delas, como Deus que criou os passarinhos e cuida deles. E eles não se preocupam com o dia de amanhã, com o que vão comer, com o que vão se vestir, né? Aliás, criança não se preocupa com essas coisas. Eles estão lá, eles sabem que de alguma coisa o papai e a mamãe vai pôr para eles comer, né? E nós devemos ser como crianças. Nós devemos confiar que o nosso Pai Celestial vai prover para as nossas necessidades. Como? Não me pergunta. Muitas vezes eu não sei, mas eu sei que Ele sempre provê. Eu sei que Ele sempre é fiel, não é? Então é isso. Se conserve livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Uma vez perguntaram a um milionário: quanto que você ficaria feliz, né? Quanto mais dinheiro te deixaria feliz? Ele falou: mais 1 milhão. Então, assim, você nunca vai se contentar por ter mais, porque esse é um problema do coração. Não é a quantidade, é o coração. Vocês estão entendendo? A gente só vai se contentar com Jesus. Porque no que depender do nosso coração, a gente está sempre atrás de mais. Eu quero mais, e quando eu tenho mais, eu quero mais, e eu quero mais. Porque nós somos assim, né? Infelizmente, nós somos assim. Então, o nosso real contentamento só está em Jesus, só está em Deus, né? Se nós temos o Senhor, nós vamos ser capazes de nos satisfazer com o que temos. Mas sem o Senhor, é impossível. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, o ponto desse versículo aqui foi uma promessa a Josué, né? Deus falou para ele que serve para as nossas vidas, e prova disso é que o autor dos Hebreus está falando essa promessa. E nós precisamos confiar nela. Deus promete nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Isso não deve ser suficiente para nós? Sim, né? O fato de Deus falar para nós: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, tem que ser suficiente para nós. Ainda quando nós não vemos, né, como, ou a luz no fim do túnel, eu preciso confiar. Deus prometeu que Ele nunca me deixa e nunca me abandona. Quantos testemunhos, irmãos, quantas histórias nós temos de pessoas que escolheram simplesmente confiar na promessa de Deus e nunca foram deixadas na mão. Então é isso. Louvado seja o Senhor. E é claro, irmãos, quanto mais conforto nós temos a tendência de menos confiar em Deus. Vocês já repararam isso? Quanto mais nós temos, não sei o que acontece, menos nós confiamos em Deus. Mas nós confiamos no que temos, né? Nas riquezas, no dinheiro, na conta bancária. Quanto mais temos, mais confiamos nisso e menos em Deus. Mas quanto menos nós temos, mais nós confiamos em Deus, porque nós precisamos, nós dependemos dele. Nos ajuda, né, a depender de Deus. Eu oro: Deus, conserta meu coração, né, que eu possa depender de Ti, né, no muito e no pouco, Senhor. Que eu possa sempre depender de Ti, né, não importa como. Então é isso. A avareza é o desejo de ter mais e mais, precisando ou não, né? Que Deus nos guarde de um coração avarento e nos dê um coração generoso que confia. É por isso que é um desafio o contribuir, né, no meio cristão, porque você precisa parar de olhar no seu umbigo
para entender que Deus nunca te deixa, nunca te abandona e você depende dele, né? E que tudo é gerado ali, é movido por ele. Então é um passo de fé, é viver pela fé, é experimentar Deus, né? De uma maneira muito mais profunda, quando nós temos um coração generoso como o coração dele é generoso. Então eu fico imaginando, se nós paramos para refletir, né, sobre essa generosidade que Deus pede para nós, em relação ao dar, ao contribuir, ao ajudar o outro. Lucas 12:15 diz: Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Essas são as palavras de Jesus, tá? No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Ele fala ali para o rapaz, o meu irmão não quer dividir a herança comigo. Jesus fala, quem me constitui o juiz entre você e teu irmão? Né? Tomou uma assim, e aí ele disse, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O mundo tenta viver dessa forma. O mundo quer mostrar para a gente que o que vale é você ter mais que o outro, mas não no reino de Deus, né? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amém? E é isso, irmãos. Quando temos Deus, temos tudo que nós precisamos, né? O salmista, ele disse lá, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Não é que não vai me faltar porque eu nunca vou sentir falta de alguma coisa. É porque Deus me basta. Né? E quando Ele nos basta, a gente está satisfeito. Né? Então esse é o ponto principal. Deus, Ele é sempre o ponto principal, não material. As coisas materiais, Jesus ele fala bastante sobre isso. Elas podem se deteriorar, elas podem ser roubadas, né? Aquele que acumula coisas nessa terra, a ferrugem vai destruir, né? A traça vai comer, mas a gente precisa armazenar coisas no céu, onde a traça não chega, a ferrugem não come. E quando a gente entende isso, a gente vive uma vida mais feliz, né? Uma vida realmente abençoada. Bom, queridos, é isso. Eu quero ler Filipenses 4, de 11 a 13 ainda, antes de ir para o último versículo. Filipenses 4, de 11 a 13, fala o seguinte: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele nos ensina que ele tudo pode naquele que o fortalece, seja na abundância ou na escassez, né? Eu posso passar a abundância, eu posso passar a escassez, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então nós não dependemos das circunstâncias, né? Nós não dependemos, né, das situações favoráveis ou agradáveis, né? Nós confiamos em Deus e isso é o que nos basta. Bom, eu quero ler uma citação de Spurgeon que é linda, eu acho, você também vai achar. Ele disse o seguinte, esse pregador inglês falou, porque ele disse, eu nunca te deixarei nem te abandonarei, esta é a razão pela qual não devemos ser cobiçosos. Não há espaço para ser cobiçoso, não há desculpa para ser cobiçoso, pois Deus disse, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Devemos nos contentar. Se não estamos contentes, estamos agindo insanamente, vendo que o Senhor disse, eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Em outras palavras, irmãos, quando nós estamos descontentes, né? Ou nos deixamos levar pela ganância, pela cobiça, é porque nós tiramos os olhos do Senhor. É porque nós desprezamos o Senhor. É porque nós não contamos com o Senhor. Ou não confiamos no Senhor. Vocês entendem isso? É isso. Nós simplesmente não estamos confiando no Senhor. Quando nós deixamos o nosso coração se corromper pela ganância. E ele fala um pouco mais. Ele diz: não consigo, sobre a influência desse grande texto, encontrar espaço para dúvidas ou medos. Eu não posso ficar aqui e ser infeliz essa noite. Eu não vou tentar tal coisa, mas não posso ficar desanimado com um texto como esse.
Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Eu desafio o próprio diabo a mencionar circunstâncias em que eu deveria ser miserável se esse texto for verdadeiro. Filho de Deus, nada deve deixá-lo infeliz quando você pode confiar nesta preciosa promessa. Amém? Versículo 6. Então ele termina aqui com uma citação do Salmo 118, versículo 6. Ele fala o seguinte: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? O salmista estava convicto de que nada, nem ninguém poderia tocá-lo se Deus não permitisse. Ele entendia que qualquer coisa só poderia tocar a sua vida com a autorização, a permissão do próprio Deus. E por isso ele não temia a nada. Ele não temia nada. Ele estava convicto que Deus não o deixa, que Deus não o abandona. E que o que ele tinha que passar é porque Deus estava com ele. Que qualquer coisa para nos atingir tem que passar por Deus primeiro, não é? Qualquer coisa para chegar até nós tem que passar por Deus primeiro. Isso deve nos animar, irmãos, isso deve nos encorajar, isso deve nos fazer nos sentir muito amados por Deus. Porque o que pode nos fazer um Deus que deu o próprio Filho para morrer no nosso lugar? Qual o mal que esse Deus pode nos fazer? Que mal um Deus que não poupou o próprio Filho, mas antes o entregou para pagar pelos meus pecados e os seus pecados, pode reservar para nós? O amor de Deus é puro, o amor de Deus não é incomparável, meu irmão. E eu quero te animar essa noite a confiar no amor que Ele tem por você. E que isso possa te fazer sentir encorajado e seguro. Se sentir seguro, né? Seguro no amor de Deus, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para você essa noite. Amém. As necessidades materiais, elas não podem estar no topo da nossa lista, irmãos. Quando chega o final do ano e a gente faz as nossas resoluções, o que aparece primeiro na sua lista, né? O próximo ano? São as coisas materiais ou são as coisas que precisam ser trabalhadas aqui dentro, transformadas aqui dentro? São as coisas materiais ou são as coisas espirituais? Um coração mais sensível a Deus, eu possa dar passos de fé na vontade de Deus para a minha vida. Depender mais de Deus, passar mais tempo com Deus, ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, orar com a minha família, orar com a minha esposa. Quais são as coisas que estão no topo da sua lista? Porque esse é o momento, né? Esse é o momento que nós podemos fazer planos, entregar nas mãos de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Esse é um culto de Santa Ceia, irmãos. Nós vamos passar a ceia do Senhor e eu vou pedir para você ficar à vontade enquanto nós louvamos ao Senhor para tomar a ceia, tomar o cálice, comer o pão. Eu só quero ler 1 Coríntios 11, de 23 a 26 para vocês antes. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar?
Senhor Jesus, obrigado por esse momento tão especial, Senhor, que nós, como corpo de Cristo, como família de Deus, podemos, ó Deus, celebrar aquilo que nos é comum. Obrigado, Senhor, que o que nos é comum não é a nossa cor favorita, o nosso time de futebol ou o nosso partido político. Obrigado, Senhor Jesus, porque o que nos é comum é o Senhor, é a tua morte naquela cruz, que tem o poder de salvar, ó Deus, mais vil pecador, de nos trazer a Ti, Senhor, de transformar as nossas vidas, Senhor, de nos dar a esperança do céu, a alegria da comunhão espiritual, Senhor, a vida em família, Senhor, a família de Deus, ser incorporado à família de Deus, que honra, que privilégio, Senhor. Não nos deixa desprezar isso, Senhor. Por favor, ó Deus, para nós é tão importante esse momento, Senhor, que nós nos lembramos, Senhor, de que não é sobre nós, é sobre Jesus, não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que o Senhor fez. Ó Deus, que se não for, ó Deus, se não fosse a tua graça, Senhor, nos alcançando, nos transformando, e a tua promessa fiel, Deus, de que o Senhor vai completar a tua obra, Deus, até aquele dia, nós não teríamos a mínima chance, Senhor. Porque nós somos falhos, fracos, pequeninos, Senhor, pobres, nus, desesperados, Senhor. Oh Deus, como nós somos carentes e necessitados do Senhor, do teu toque, Senhor, da ação sobrenatural do teu Espírito, Senhor. Meu Deus, não há conhecimento, oh Deus, não há nada, Senhor, que possa, Senhor Deus, fazer alguma coisa por nós a não ser o Senhor, oh Deus. O Senhor fez algo por nós, oh Deus, naquela cruz. O Senhor tomou o nosso lugar. O Senhor morreu no meu lugar. O Senhor pagou pelos meus pecados. O Senhor me perdoou com o teu próprio sangue e apagou todos os meus pecados, Senhor. Não sobrou um. E o Senhor me declarou justo, Senhor. Que amor é esse, Senhor? Eu oro que nessa noite, nesse momento, haja gratidão em nossos corações, Senhor. Que haja louvor. Ah, Deus, louvor. Deus, que o teu perdão nos faça te louvar. Que o teu perdão nos faça cantar ao Senhor. Ó Deus, que o teu perdão nos faça, Senhor, nos limpe a mente, Deus, de que, ó Deus, tudo que fizemos foi ficado para trás, ficou para trás, Deus. O Senhor fez nova todas as coisas. O Senhor nos chama de filhos amados, Senhor. Meu Deus, eu oro que possamos viver nessa fé, por meio dessa graça, firmados no teu amor, Senhor. Por favor, Deus, que a nossa corrida, Senhor, seja inspiradora para todos que nos olham, Senhor. Que o nosso andar, Deus, seja inspirador dos nossos familiares, amigos, vizinhos, Senhor. Ó Deus, uma alegria, Senhor, no teu reino, Deus. Eu oro por isso, porque o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é digno. O Senhor alcançou para ti povos, o Deus de todas as nações, línguas, Senhor, raças, Senhor, tribos. O Senhor é o grande vencedor da morte, Deus. O Senhor triunfou sobre a morte. O Senhor triunfou sobre o pecado. O Senhor triunfou sobre Satanás e o inferno, Senhor. O Senhor é digno de toda glória, de todo louvor para sempre, Senhor. Não importa o que eu sinta, não importa o que eu penso, o Senhor continua digno, Senhor. Não importa o que eu fiz, o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é sempre digno, Senhor. O Senhor é sempre digno, Senhor. E nós temos essa graça, ó Deus, firme, Senhor, para caminhar, ó Deus, e correr essa corrida, Senhor. E não ficar prostrado, Deus. E não olhar para trás, Senhor. E soltar todos os pesos, Senhor. E todo o pecado que embaraça, Senhor. Oh, meu Deus, por tua causa, Senhor, nós podemos viver livres, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Transforma o nosso olhar, transforma o nosso caminhar, dia a dia, mais e mais, Senhor.
Eu oro por todos aqueles, ó Deus, que de alguma forma deixaram seus corações esfriarem, ou perderam, Senhor Deus, de alguma forma, Senhor Jesus, cessaram, deixaram que esse amor fraternal parasse, Senhor. Nós queremos clamar por eles também. Queremos clamar que o Senhor os traga de volta. Reacende seus corações, Senhor Deus, essa chama, Senhor. Que o Espírito Santo nos use, Senhor, ou faça alguma coisa para que esses irmãos se lembrem que não é sobre eles, é sobre o que o Senhor fez. Senhor, nós precisamos, Senhor, do teu exército, Pai. Oh, Deus, nós precisamos uns dos outros, Senhor. Nós precisamos avançar, Pai. Há muita terra para ser conquistada, Senhor. Há muitas almas para serem ganhas, Senhor. Há um inferno a ser saqueado, Senhor. Oh, meu Deus. O Senhor fala na tua palavra que larga é a porta que leva à perdição, Senhor. Que larga é a porta que muitos passam por ela, Senhor. Mas é tão estreita, é tão apertada a porta que leva à vida, Senhor. Mas, ó Deus, nós queremos, ó Deus, nós queremos, ó Pai, levar essa palavra, Deus, de vida, de esperança, Senhor, de perdão àqueles que não te conhecem, Senhor. Porque nós cremos que fomos chamados para isso, Senhor. Cremos que faz parte da nossa missão, Senhor. E nós queremos cumpri-la, Deus. Queremos fazer isso com zelo, Deus, com honra, Senhor, de todo o coração, Deus. Que não nos falte esse amor, ó Deus. Que não nos falte o teu amor, Senhor. Eu oro, Pai, e eu te agradeço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.